Arroba, boa gente. No vídeo passado eu falei sobre dores repetitivas, né, e como os florais sonoros foram eficazes nesse trabalho. E hoje eu gostaria de falar sobre emoções, padrões emocionais repetitivos. Né. Eu já passei por algumas situações como terapeuta de tratar, cuidar de pessoas, de a pessoa ter alguma memória ou um padrão emocional desequilibrado. A gente fazia uma transmutação emocional, gerar essa transmutação, a pessoa ir embora leve, sorridente, né, mandar mensagem no dia seguinte que estava dormindo bem, que estava acordando bem, tal. E na semana seguinte, quando eu voltava para uma nova sessão, eu voltava com padrões emocionais, quando não era o mesmo, eram muito parecidos. E isso, eu chamo isso de identificação com a crise. Por que a gente se identifica com crise? Parece ser uma coisa meio louca, né? Meio doida. E, gente, todos nós somos loucos, tá? Em menor ou maior grau. Eu mesmo sou em alto grau completamente louco. E por que é que a gente se identifica com as nossas crises? Eu morei em Sorocaba durante 13 anos, né, no interior de São Paulo. E tinha um poeta, né, um escritor, muito querido, e que ele uma vez nós estávamos conversando e ele falou, aí a gente discutiu, como eu gosto de escrever também, né, e aí ele começou a contar esse pequeno trecho, né, de um texto que ele estava montando. Ele falou: eu estava numa bela crise, né, já há muito tempo, cansado, resolvi marcar um encontro com ela, só que não fui. Que graça teria resolver minhas crises? É mais ou menos isso. A gente se identifica com as crises porque é como se as memórias dolorosas que aparentemente nos fortaleceram, né, porque nos ensinaram a nos defender, a lidar com algumas situações durante um tempo, pelo menos no começo, para que a gente não vivenciasse novamente as mesmas situações do passado, chegaram num ponto em que aparentemente se transformaram, se tornaram parte da nossa personalidade, parte do que nós achamos que somos, né? E aí, quando uma pessoa pensa em dissolver, em se livrar dessa memória dolorosa, é como se ela estivesse se livrando de parte dela. E só que isso não é real. O ensinamento que a pessoa teve, que todos nós temos, né, com as experiências do passado, eles nos ensinam a nos defender, mas também nos ensinam a não viver os mesmos padrões. E quando a gente mantém durante muito tempo essa defesa, esse padrão, né, de não se permitir viver a aventura da vida, com medo de não vivenciar experiências desagradáveis como a experiência que nós vivemos no passado, chega num ponto em que essa defesa ela se torna um limite. Ao invés de ela nos proteger, ela não permite que a gente viva a plenitude da vida, que a gente viva o novo. Né? Já falamos sobre mudança, já falamos que a única coisa que não muda é a mudança, já falamos que tudo no universo está em movimento, que nada está parado. Então, a gente tentar reter uma informação do passado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bacana para vocês entenderem. Vamos dizer que a pessoa, eu por exemplo, né, eu sempre fugi desse chamado de cuidar de pessoas e tal, né, porque eu queria curtir a vida, né, eu queria encher a cara, queria cheirar cocaína, queria curtir a vida. Mas eu sempre tive esse chamado, desde criança que eu estudo esse universo, eu chamo de da filosofia oculta, né, e depois eu descobri a física quântica, e aí me apaixonei e tal, mas era tudo teoria, era tudo papo de boteco. Quando chegava na prática eu fugia, porque isso demandaria uma responsabilidade e uma mudança inevitável. Eu teria que abrir mão de tudo aquilo que eu achava, né, de tudo aquilo que eu acreditava, para ressignificar os meus conceitos, as minhas certezas. E o que aconteceu? Fugi e fui parar na cama. Né? Fiquei um mês de cama. Tive uma crise comum, né? Depois tive uma chikungunya, depois tive uma hepatite, ou seja, as crises foram uma atrás da outra. E isso parece um clichê, né? Mas é real. O volume de pessoas que só aprendem apanhando é muito grande.
Ok, passei por isso, mudei minha vida, parei com as drogas, parei de beber e tal, ou seja, mudei tudo, voltei a estudar, voltei a colocar em prática os conhecimentos que eu vinha acumulando, porque eu era apenas um acumulador de informações. E eu poderia nesse momento dizer, graças àquela doença, graças àquele mês que eu fui parar na cama, a minha vida mudou. Só que não foi graças à cama, não foi graças à dor de coluna, não foi graças à dengue, não foi graças a nada disso. Isso foi apenas o resultado inevitável da lei de causa e efeito do universo. Né? Uma hora ou outra, o resultado, a colheita, ela vem. Né? Não tem como ser diferente. A gente cai na cova que a gente mesmo cava. Né? Então, se eu tivesse me identificado com a memória da doença, eu estaria vivendo novos. Todas as vezes que eu precisasse mudar, galgar o próximo degrau para mudar a minha vida, para ir além, né, da minha poltrona confortável, né, de segurança, eu teria que adoecer. Porque se eu não adoecesse, eu não ia conseguir mudar. Entende? É assim que a gente se identifica. A gente associa a mudança a alguma coisa, ou associa a superação a alguma coisa, ou associa a defesa a se sentir forte diante de uma memória. E normalmente são memórias dolorosas. E aí isso não é positivo, né? Isso é um padrão desequilibrado. É aí que entra a questão que eu chamo de disco arranhado. Né? A gente fica vivenciando os mesmos padrões o tempo inteiro. Queremos que a vida mude, utilizando as mesmas ferramentas e, infelizmente, nada muda. Né? Ou felizmente. Mas o meu desejo aqui, nesse momento aqui, é que você não precise parar na cama. Que você não precise ter que sofrer, passar por relações desastrosas, ou ficar guardando mágoas, ou sei lá o que possa esteja te fazendo mal nesse momento. Né? E os florais sonoros, eles me ajudaram muito nesse processo e ajudaram muitos dos clientes que eu recebi. Tem auxiliado muitos dos terapeutas formados nas florais sonoras. Então, gente, fica aqui mais uma vez o meu convite. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lista aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre um outro exemplo que é muito importante, que tem tudo a ver com esse momento do Covid, né, que é de uma enfermeira, né, que teve uma experiência com floral sonoro. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Beijo no teu coração e até logo menos.